Na verdade, o nosso intuito da gente fazer esses encontros é esclarecer alguma dúvida, a gente trocar alguma ideia, né? Porque, querendo ou não, quando a gente começa a ler de uma forma mais profunda, igual a gente está lendo, tem coisas assim que parece que eu nunca tinha lido. É muito interessante, né? Mas o Kels, pelo menos aqui em casa, a gente comenta muito, discute muito, porque tem uma coisa que ele pensava que era de um jeito, eu pensava que era de outro. E faz a gente, às vezes, pesquisar, né? Igual aquele assunto de hoje lá, que até a Thaís comentou. Eu também fui pesquisar mais a fundo. Então, em caso alguém tenha alguma dúvida, né, Moisés? Não sei se você quer fazer alguma introdução, a gente vai partir já para as dúvidas e alguns comentários. Bom, eu vejo assim, né? Até para que a turma entre no assunto e comente conosco. Não dá para falar de todo mundo, senão nós precisaríamos de umas 3 horas aqui. Porque acaba que o nosso último encontro foi ainda quando a gente estava lendo Jó, né? Começando a ler Jó. Então, nós já vemos várias histórias e vários personagens, né? Então, quando acabou o livro de Jó, que foi um livro que a gente também não comentou tanto sobre ele, nós vimos Abraão, nós vimos depois a história de Isaac, né? Depois de Jacó e Esaú, né? Esaú e Jacó, e depois aquela trama, né? De toda aquela trama da história do próprio Jacó, né? Das esposas, dos filhos, da reconciliação com o irmão, e depois da fase de José, que a gente foi a última história que a gente leu da parte de Gênesis, né? Onde Gênesis se encerra. O que eu vejo que é muita história, né? E às vezes essas histórias são contadas em poucos versículos e são grandes histórias. E eu entendo assim, né? É uma coisa que eu compartilho com o grupo, até gostaria que o grupo compartilhasse, para que a gente pudesse entender também. Não sei quanto tempo e nem qual a experiência de cada um em relação à leitura bíblica. Se hoje, para vocês, a história bíblica, ela se consolida um pouco melhor. Só pelo Gênesis nós lemos. Porque às vezes para alguém que nunca leu, pelo menos para mim, a primeira vez, não foi agora, né? Mas quando eu li pela primeira vez, alguns anos atrás, a história começou a fazer sentido. Do tipo, por exemplo, quando nós vamos ler Êxodo, que nós começamos na segunda-feira, começou a pensar assim, gente, é assim que o povo foi parar lá no Egito. Porque se você pegasse a Bíblia e lesse só do Êxodo para frente, não faria nenhum sentido. Tipo assim, como assim? De onde que veio esse povo que foi escravizado, que precisa ser liberto? Aí você vai ver, não, existe todo um percurso, um contexto, onde aquele povo foi parar no Egito, a princípio fugindo de uma fome, debaixo de uma promessa de ser um povo grande, expansivo, e que se multiplicou. Porém, por um desvio na história, um decorrer na história, eu creio que também dentro do propósito de Deus, ele moldou essa história, né, nesses muitos anos que a gente vê. E até falar para a Mariana, né, que a história de Moisés ela também ela é muito rápida, né? A gente lê 2, 3 capítulos, já aconteceu um tanto de coisas. Só que, de fato, ali correram anos. Então, eu pergunto para vocês, né? Vocês já tinham essa noção, né? Ou agora que vocês leram, né? Começou a fazer mais sentido, né? Nossa, é assim que o povo começou, né? Começou lá em Abraão, com toda aquela dificuldade de gerar um filho, né? De Sara, e um desvio que ele teve um filho com a concubina, e aí ele teve que aguardar a promessa, até que enfim nasceu. Quando nasceu, ele teve que quase sacrificar esse filho, porque ele começou a colocar. Era um teste, né? Alguns dizem que era até um teste que Abraão, às vezes, começou até a colocar Isaac como algo muito importante acima de Deus, e ele teve que ir atrás de Deus, quis provar isso no coração dele, né? Se isso era algo de fato, né? Era tão uma lição ou não, né? Como vocês enxergaram isso no contexto geral? Não sei se vocês compreenderam aí o que eu quis dizer. Começou a fazer sentido, porque o nosso objetivo, né? Eu vejo que as dúvidas a gente vai esclarecendo ao longo que vai comentando, né? A própria turma já responde, já já resolve ali dúvidas.
Mas assim, eu pergunto para vocês, né? Como que passa na cabeça de vocês hoje isso, né? Agora que vocês já tiveram uma noção aí da história, né? Ou até uma releitura, ou para alguns talvez até a primeira vez. Vamos ouvir aí. Tem a Regina, Viviane, Vanessa. Então, para mim, Moisés, eu achei muito interessante, assim, porque eu nunca tinha lido a Bíblia de forma cronológica. Então, assim, às vezes a gente confunde um pouco, porque a sequência das coisas é igual você está falando assim, se começou a fazer mais sentido. Para mim, faz tanto sentido lendo dessa forma, eu penso assim, gente, por que eu nunca li a Bíblia dessa forma antes? Porque faz tanto sentido que agora eu fico assim, procurando. A hora que chega naquela parte lá da genealogia, né, que é uma parte mais difícil, né, de você ver aquele tanto de nome, de fulano, de ciclano, não tem como a gente decorar tudo, mas o que eu faço? Aí eu quero saber a origem exata, tipo, daquele personagem principal. Aí, tipo, antes, para mim, eu não me preocupava com isso, mas agora eu fico tão curiosa que eu vou lá e que eu tento entender certinho, né? Porque tem gente que já leu, né? O Marcelo tem bastante experiência com Bíblia aí, que pode até nos ajudar muito, porque ele é quase um teólogo. Mas a gente começa a ver tantos detalhes, que, gente, que sinceramente, assim, eu nunca tinha observado. Não sei se para vocês está acontecendo isso, mas para mim está acontecendo muito essa questão de detalhes que eu, assim, eu nunca tinha observado. Tudo bem, para mim também é dessa forma, mas como eu falei, eu já tinha. Essa ficha caiu para mim há um tempo atrás, quando eu fui fazer essa leitura. E claro que quando você relê, você relembra e começa a dar destaque a algumas outras situações. Mas vamos ouvir aí a Regina. Tá Então, bom. e eu, quando eu estava lendo, eu falava, gente do céu, peraí. Começava lá, Deus de Caim e Abel, aí depois continuar depois de Abraão, eu fui fazer uma confusão na minha cabeça, né? Aí eu lendo e estudando, eu falei, gente, peraí, até das 12 tribos de Israel, aí eu fui anotando, porque é muita gente que passa, eu não consigo assimilar se eu não anotar, né? Aí eu anotei aqui. Aí que deu a conclusão que, tipo assim, que primeiro, né, que veio saindo lá de Abraão, né? Aí de Abraão, cadê onde eu anotei aqui? Peraí. Só para mim entender, sério. Mas eu tinha anotado aqui, peraí. Eu vou ter que pegar lá. Eu só sei que, em conclusão, que eu nunca entendi. Gente, se saiu lá Deus de Eva e de Adão. Aí tinha lá o Caim e Abel. Aí depois Abel morreu. Aí depois eles foram generando mais pessoas, mais filhos, tal, e foi indo até, né? Até Abraão, até Moisés. Eu falei, gente, quanta gente foi até formar as 12 tribos de Israel, né? E ali depois dessas 12 tribos, que é onde a gente viu que até no de Dan, né? Na tribo de Dan, que Jesus veio, né? Então, assim, eu falei, gente, é muita coisa, é muitos anos para trás que a gente pensa assim. Uma construção, né? Exatamente. E outra coisa, a gente estudar a Bíblia, igual a gente está estudando, a gente passa a conhecer mais os detalhes, que é onde a gente passava, lia e pronto, sabia só que as histórias. Mas agora nós estamos aprofundando mais, nós estamos descobrindo os detalhes. Isso eu acho muito bom, muito interessante. Porque às vezes a gente lia, passava, escutava e pronto. Agora não, agora a gente está vendo os detalhes, né? A origem daquilo, né? Exatamente. Então, assim, para mim está sendo ótimo. Tô amando. Muito E é bem. tão interessante isso que a Regina falou, antes de passar para o Marcelo, que é tipo assim, aí quando você vai lendo, parece que desde Gênesis, a cada livro que a gente lê, a gente vê sempre que está apontando para Jesus. Né? Vários assuntos, várias coisas que são citadas, como a gente já tem o conhecimento do que vai acontecer lá na frente,
a gente pega vários trechinhos assim, que tipo assim, gente, isso aqui já tá, parece que já tá relacionando, já tá falando, né, da existência futura de Jesus, né? É os detalhes mesmo. Pode deixar o Marcelo comentar. Então, Mariano, obrigado aí pelo teólogo, mas eu, na verdade, eu não sei praticamente nada. Assim, eu já, eu já sofri muito para entender e cada dia a gente entende um pouquinho a mais, né? Então, tem três coisas que eu gostaria de destacar no livro de Jó e duas no livro de Gênesis, e um desafio que eu queria trazer aqui para o grupo, né? Lá em Jó, primeiro eu quero destacar o que me chamou mais atenção ali, é porque é uma história que a gente é desafiadora porque que a gente precisa conhecê-la e entendê-la. Porque senão a gente acaba achando que Deus não é uma pessoa boa. Porque, veja bem, tirou os filhos de Jó, tirou as riquezas dele. Ah, Deus deu de novo, mas um filho substituiu o outro. Né? Então é complicado a gente pensar assim. Mas então, o que a gente precisa entender? É que Deus deixou o diabo na terra, solto na terra, e ele tem liberdade de fazer o mal. E o que a gente não pode é atribuir toda a maldade que foi feita a Jó a Deus. Ela deve ser atribuída ao inimigo, a Satanás. Né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi ali. É como se você pensasse, eu falei para uma pessoa, um irmão essa semana, ele estava falando de política. Falei, vai ser sim, vai ser bom. Eu peguei e falei para ele algumas coisas que ele esperava do homem. Não tem como ser bom. Ele falou assim, mas e Deus? Aí eu peguei e questionei ele. O Deus nosso é maior que o Deus da Ucrânia, por exemplo? Né? Você veja que ali na Ucrânia, igrejas estão sendo destruídas, igrejas estão sendo abusadas sexualmente, pessoas estão sendo mutiladas, pessoas estão sendo expulsas, pessoas estão sendo cativas, crentes, estou falando de crente. Então, o Deus dali eles não poderiam confiar no Deus dali. Eu posso pensar assim? Praticamente o que acontece ali é o que aconteceu com Jó. Não é uma obra de Deus, é uma obra do diabo. Então, o que a gente precisa aprender com isso? A gente precisa saber tomar decisões para que a gente não se encontre numa luta direta com o diabo ou com trevas, com o reino de trevas, a qual a gente não pode sustentar. Né? Por exemplo, aquele país da Ucrânia, ele confiou em homens. Ele não tinha suporte para sustentar aquela guerra. Então, o que ele teve? O país dele totalmente destruído, porque faltou prudência. Então, melhor para ele seria ter se aliado do que ter o seu país destruído. Tudo bem, a gente não está aqui falando de guerra, mas a gente tem que ter essa perspectiva, aonde eu vou botar o meu pé, com quem eu estou travando uma luta. Será que Deus está na frente dessa luta? A gente deve pensar assim, ou seja, agir com prudência, porque o inimigo, ele está solteiro, vai fazer mal. Então a gente precisa se antecipar a isso. Uma boa coisa, uma boa sugestão é que o pastor sempre fala, né? Oração, vigiar. Então, isso é uma coisa. A outro lado é entender esse propósito, né? Que tinha para Jó. O propósito daquela leitura era só destruir a família de Jó? Era só mostrar que Jó era um homem íntegro? Não. O propósito daquela leitura é mostrar para nós crentes que nós vamos passar por momentos de adversidade e que a gente precisa
é contar com as bênçãos de Deus, porque o inimigo, ele está como um leão querendo nos devorar. Então a gente precisa ser prudente e saber onde vai, porque o que aconteceu com Jó foi o leão que devorou a família dele. E a gente está sujeito. Então a gente precisa saber disso e saber se comportar para a gente não travar uma luta direta, né? O propósito de Jó, para mim, foi o grande propósito desse livro, foi mostrar como que a igreja deve se comportar, inclusive na questão de julgar as pessoas. É uma lição que tem ali. Agora, a outra coisa que eu vi também, que foram duas coisas, é que Deus usou Noé e destruiu todo um povo, né, lá em Gênesis. Então, e Deus destruiu o povo por quê? Porque o pecado se multiplicou, não é isso? Mas ainda não tinha lei, né? Era um povo que a lei veio com Moisés. Ainda a gente vai ver agora na frente que vai chegar a lei. Não tinha lei, mas Deus destruiu um povo por causa do pecado. Agora, uma observação que eu fiz. Não tinha lei escrito, né? Mas Noé era o profeta. Noé era quem trazia a lei pela boca dele. Noé que testificava que as ações deles eram pecado. Então, na verdade, quando Deus traz destruição, Deus não é injusto também. Porque, na verdade, Noé estava ali, ele era como se fosse uma lei, né? Ele era como se fosse uma pessoa que testificava entre o certo e o errado. A gente vê isso acontecer aqui em Noé e isso se repete ali em Sodoma e Gomorra, né? Quando Deus veio sobre aquelas duas cidades e também não tinha lei, mas quem estava lá, né? Abraão e Ló. Então, assim, tinha profetas do Senhor ali que testificavam contra as obras daquelas pessoas. Então, aquelas pessoas não foram destruídas sem nenhum tipo de aviso ou sem nenhum tipo de conhecimento do pecado. Elas tinham sim, Deus tinha colocado pessoas ali para testificar contra as atitudes delas. Então, são duas coisas que eu achei bem interessante. Agora, a gente vai ver que logo na saída do Egito, Deus, lá no monte, Deus vai dar a lei, né? Tudo vai ficar mais claro que é para o povo hoje, né? Então, isso vai facilitar muito. Agora, Regina, você falando das tribos, as 12 tribos, né? Vocês observaram que, se você for contar aí, dá 13? Vocês observaram isso? Não? Porque, vem lá, Rubem, conta comigo, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, José, Benjamim, Azer e Gad. Quantos deu? Manassés. Não, tudo bem. Aí deu 12, né? 12, é. Tira José, fica 11. Coloca Manassés e Efraim. Aí vai para 13. Vocês perceberam isso? Manassés e Efraim. Então, você tirou José entre os dois, porque no último capítulo aí de 49... Não, mas esse tá. José não entra nas 12 tribos. Não entrou o nome dele, né? Porque entrou os dois filhos dele. Então, Normalmente, só entravam os filhos que eram de Jacó. Mas Jacó tomou os dois filhos de José. Vocês perceberam por que Deus fez isso? Não. É porque Deus vai tomar a tribo de Levi. A tribo de Levi não terá herança. A herança vai ser entre 12 tribos, mas a tribo de Levi, a herança dela é Deus. Por isso que depois vai voltar a 12.
Mas agora, nesse momento, quando pegar os filhos de José, na distribuição, vai distribuir já entrando os filhos de José que é Efraim e Manassés, né? Mas Levi não terá herança. É uma outra coisa que Deus fez. São 12 tribos, mas não conta Levi, conta os 2 filhos de José, que nasceram no Egito. Perceberam isso? Tá vendo por que ele é teólogo? Assim, eu já tinha ouvido falar, eu só lembrei disso agora que você falou. Mas assim, porque tem um mapa. Tem um mapa de Israel, lá no parte norte, lá em cima, está a tribo de Azer, e do lado direito está Naftali. Depois Zebulon e Isacar. Depois Manassés já pega do lado de cima do Jordão, que chama meia tribo de Manassés, e meia tribo de Manassés pega para o lado de baixo do Jordão, junto com Gad e Ruben, né? Então começa assim, só que a tribo de Levi, eles não terão herança. Então vai ser as 12 tribos, são 11 filhos de Jacó e os 2 de José. Beleza? Era só isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, eu vejo assim, o Marcelo comentou sobre a história de Jó, até a gente tinha comentado lá na igreja, né? Eu sempre enxerguei a história de Jó no seguinte perspectiva, né? De que o homem, ele não é isento às tribulações. Tanto é que Jó era um homem próspero, né? E tanto é que ele era alguém que chamava a atenção de Deus pela sua prosperidade, pelas bênçãos que ele tinha. De fato, não foi Deus que tocou em Jó. Ele permitiu. Só que eu vejo que essa permissão, ela veio de Deus para com alguém que ele sabia, né? Porque, assim, é muita confiança, né? Deus olhar para você e falar assim, pode tocar na vida dele que ele não vai blasfemar contra Deus, contra mim. Essa era a fala de Deus. Era uma confiança demais, né? Imagina você ser digno dessa confiança. E o diabo, na sua astúcia, fala assim, mas eu duvido que ele não vai blasfemar. Qualquer um blasfemaria. Mas nos mostrou uma prova tão grande, né, que Jó passou, que fica complicado alguém, de repente, até nos dias de hoje, pegar e falar assim, eu passei uma luta maior que a de Jó. Talvez até tenha passado, às vezes você conhece alguém que passou uma luta maior que a luta de Jó, talvez até tenha. Mas a história em si, ela exemplifica de uma maneira tão grande que Deus, em tudo, ele coloca as suas mãos sobre nós e em tudo há um propósito maior que nós não compreendemos. Só que depende de nós confiar nisso. Que talvez seja onde mais falhamos, né? Às vezes nós não aguentamos passar por este processo de entender a vontade de Deus. Tanto é que Jó, quando ele passa por todo aquele interrogatório dos amigos, toda aquela não compreensão, toda aquele julgamento, né? Às vezes até muito forte, um julgamento até muito forte, de falas que talvez nem caberiam, né? Mas há uma justificativa, que eles não sabiam o contexto do cenário, e que nos faz refletir também, né? Se nós agimos assim, às vezes, olhando para o irmão que está em prova e até julgá-lo, que nós precisamos repensar sobre isso. Porque aí, quando é que a aprovação de Jó acaba? Acaba quando ele se inclina, né, a um ponto assim de perdoar os amigos, de entender aquela angústia e perdoar aqueles amigos e compreender até que Deus aparece, vem com a sua sabedoria, né, que Deus faz todo um discurso de sabedoria através da tempestade, e mostra que tanto Jó e tantos os amigos, né, a sabedoria dos dois não era nada. E aí Jó inclina o coração, entende com muita humildade que Deus é soberano, que Deus está com controle sobre tudo,
E aí ela até faz uma frase que é muito reconhecida lá em Jó 42, né? Bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, porque aí, assim, eu entendi que isso tudo era um plano. Aí sim eu entendi que eu não sabia era nada, né? Porque até fala, né? Meus olhos... antes eu conhecia só de ouvir falar. E ainda assim eu era conhecido como homem de Deus, né? Temente a Deus. Agora não, agora eu vejo. Porque agora eu vi que o Senhor é muito maior do que aquilo que eu sabia que era. Então, assim, nos mostra que para sair de uma prova, né? Todos nós vamos passar por provas. Às vezes mais intensas, menos intensas, mas não cabe essa comparação. Mas cabe a nós reconhecer e saber esperar que Deus ele tem um plano em tudo aquilo, né? É tudo um processo. E eu vejo assim, né, que Deus às vezes ele permite as histórias, principalmente quando essas histórias estão na Bíblia, como essa história de Jó, para nos ensinar hoje, né? Não só nós aqui, mas várias pessoas. Quantas pessoas já ouviram essa história e aprenderam com essa história? Quantos testemunhos nós tivemos no nosso grupo mesmo, né? De pessoas que estavam passando por algumas lutas e entenderam através das histórias ali de Jó. Então, assim, eu vejo que o mover é muito grande, né, na história de Jó. E ela nos fala muito sobre essa questão de como passamos e como passar pelas lutas e provas da vida. E aí uma coisa é certa, né? Uma coisa que me chama muita atenção lá no capítulo 1 de Jó, que ele fala, né? Quando Deus tem aquele diálogo com Satanás, ele até pergunta, né? De onde que você vem? Aí ele vem, eu vim de passear pela terra. Que aí vem muito aquilo que o Marcelo citou, né? O diabo ele está ao redor. Quando eu vejo essa versículo, eu falo, nossa, o diabo está passeando pela terra. Mas não é um passear de passear, é um passear de, tipo assim, ele está aí na terra sondando. Sondando o quê? Aonde ele pode agir? Aonde a brecha, né, para que ele possa agir? Então, assim, o livro de Jó, ele me fala muito. Isso é meu resumo, assim, né, na minha cabeça, quando eu pego toda aquela história. É claro que a história tem muitos detalhes, né? E isso é o que me fala, né? Agora tem mais pessoas aí que vai falar? A Viviane. A Viviane lá no grupo não está falando muito, mas você está lendo, Viviane? Oi, pessoal, como é bom ouvir vocês, como eu aprendo. Muito bom ouvir o Marcelo explicando, ouvir Moisés, todos vocês falando. Tô lendo, sim, Moisés. Geralmente eu gosto de ler na parte da manhã, que aí depois o dia já começa, né? E aí a gente fica assim, para achar um tempinho. Mas eu tô muito feliz e tá gerando muito aprendizado pessoal para mim. Eu estou na igreja desde pititica, desde os 5 anos de idade. Eu participei de muita escola dominical, mas como a Mariana falou, a leitura da Bíblia cronológica eu nunca tinha tido experiência e eu fico me sentindo assim honrada de poder participar desse grupo tão enganjado e como é bom. Então assim, é muito aprendizado. É isso que eu tenho para dizer. Vamos continuar, todo mundo firme no propósito que vai dar certo. Já tá dando. Muito bem, gente. Há alguma história a mais, assim, que os irmãos querem destacar, né? Dentro de Gênesis, dentro de Êxodo. Êxodo não, que ainda a gente está lendo, né? Mas pode ser Êxodo também, né? Mas vamos pensar em Gênesis e Jó também, né? Em Moisés, Ah, ah, tem um versículo que eu vi com relação à questão do inimigo, né? A palavra de Deus fala que continue o injusto fazendo injustiça, né? E o crente continue a santificar. Então, é importante que a gente veja esses dois caminhos e o que se espera do crente é que ele vai estar crescendo espiritualmente, se santificando. Isso é que Deus espera de mim, de cada um de nós aqui. É lógico que cada um no seu tempo, né? A gente não deve interferir nisso. Mas a gente também não pode esquecer do outro lado, né? Que o ímpio e o imundo continua cada vez mais imundo e cada vez mais ímpio. Então a gente tem que
compreender bem isso, para a gente ver por que as coisas ruins acontecem, né? Então, a gente tem que dar graças a Deus porque a gente tem livramentos todos os dias. Mas se Deus parasse o Satanás agora, ele não pudesse fazer mais mal, você já imaginou o que Deus estaria fazendo com ele? É como se Deus estivesse santificando o diabo, né? O papel dele é fazer maldade, ele vai continuar fazendo maldade. Ele vai tentar devorar a gente. Ele vai tentar atacar minhas filhas, minha família, meus primos, meus parentes, nossa igreja, o nosso Brasil, o nosso bairro. Isso é uma coisa normal para ele, ser É uma mal. função, né? É uma função, como se fosse algo que ele vai fazer. Um dia ele vai ser aprisionado, mas por enquanto a gente... Por isso que as aflições, às vezes, elas nos vêm, né? O sofrimento. Até a Mariana é prova disso, né? Quando aconteceu com a mãe dela, claro, foi o inimigo que agiu ali, e claríssimo que foi Deus que não permitiu que ceifasse a vida das duas pessoas. Isso foi claro, bem claro. Uhum. Então, assim, então a gente tem que ler a Bíblia, pôr o joelho no chão. A gente que tem filho não pode deixar de orar para os filhos. A gente não pode deixar de orar uns pelos outros, pela nossa igreja. Porque o nosso ministério é esse. Deveria orar para o mundo inteiro? Pode, mas a gente está inserido dentro desse ministério aqui. A gente tem que ter essa responsabilidade de cuidar uns dos outros, né? Às vezes a gente pensa que o cuidado é só coisas materiais, né? Mas às vezes uma oração é uma fortaleza que a gente cria em volta de uma pessoa. Então a gente tem que pensar sempre nisso, para que realmente a gente não venha sofrer nem diretamente e nem indiretamente, né? É tampar as brechas. Eu tampo a brecha do fulano, Beltrano, ou seja, quando a gente vai orando, a gente vai tampando as brechas. O inimigo não vai achar a entrada. Acho que a gente tem que ter esse comportamento nesse momento. Se é papel do diabo, né, fazer o mal, né, afligir, buscar as brechas, o papel do crente é fechar as brechas, é buscar a Deus, é crescer nas tribulações. Como eu sempre falo, né, a gente tem que aprender o que Deus quer nos dizer quando passamos por momentos de dificuldades na nossa vida. Porque sempre Deus quer nos dizer algo. A gente pode ver pela vida de Jó. Quando ele entendeu o que realmente o que Deus queria falar na vida dele, foi quando ele saiu. Então, assim, nosso papel como crente é esse, buscar entender a vontade de Deus, mas o que Deus quer me dizer aqui? O que eu preciso corrigir? O que eu preciso ajustar? O que eu preciso começar a fazer? O que eu preciso fazer antes, né? Como que eu posso vigiar? Uma coisa que eu vejo nas histórias bíblicas, que logo que a gente acaba Jó, a gente vai lá para Abraão, né? Para a história de Abraão, aí a gente começa a ver a parte do patriarca, né? A gente vê uma dificuldade, porque há uma promessa. E Deus repete essa promessa, eu não contei, mas ele repete por mais de umas 3 vezes, pelo menos, de fazer de Abraão uma grande nação. Mas, no entanto, né? No entanto, Abraão e Sara não tinham nem filhos. E Sara ainda era estéril. Aí eu fico me perguntando o seguinte, né? Por que esse filho não veio antes? Por que Deus já não fez, na primeira vez que já fez a promessa, já não aconteceu tipo assim, logo em sequência? Por que Deus teve que refazer? E a gente vê que as coisas não acontecem de fato no nosso tempo, e nem aconteceu de fato no tempo de Abraão. E que também Deus, ele modela o nosso coração nesse tempo de espera. E assim aconteceu com Abraão, tanto é que alguns desvios ele teve, né? Ele teve o filho que antes, né, com a concubina, que Sara deu para ele, mas ele não deveria ter feito, né? Sara falou: olha, tem um filho com a concubina, porque senão não vou ter, né? Senão você não vai ter descendentes.
Só que ele poderia muito bem, né, como autoridade, também ter negado, mas, no entanto, eles queimaram etapas. Então a gente vê que até que Deus modelou todo o coração de Abraão, ele não permitiu que ele tivesse aquele filho. Aí depois aí veio Isaac, né? Depois de toda essa trama veio Isaac. Aí quando veio Isaac, logo que ele estava ali com Isaac ali, né, vamos dizer assim, há um sentimento de que Isaac era algo muito importante. Então, dá-se entender a história de que Deus queria provar o coração de Abraão, porque assim, ó, Isaac está começando a colocar, tomar o meu lugar no seu coração. Vamos ver se você está disposto a sacrificá-lo. Porque isso, nós seres humanos, fazemos isso muito fácil. É idolatria. E às vezes a gente pensa que a idolatria é só uma estátua à nossa frente, mas não é. Às vezes nós começamos a colocar diante de Deus coisas, pessoas, filhos, esposa, esposo, casa, bens materiais, porque talvez aquilo foi tão suado, tão sofrido, conseguir, conquistar, que aquilo começa a tomar o primeiro lugar. Tudo que toma o primeiro lugar, né, na frente de Deus é uma idolatria. Então nós temos que nos policiar sobre isso. Mas aí quando Deus faz isso, né, tem todo um trabalho, e Abraão entende, e aí Deus vai e poupa a vida de Isaac. Aí quando Isaac vai entrando na sua fase ali de buscar a esposa, o que acontece? Quando ele casa com Rebeca? Rebeca? Com Rebeca? O que Rebeca era? Estéreo também, de novo, não era? Sério. Estéreo de novo. Aí você vê assim, mas só que Isaac já não passou pelo processo longo, igual seu pai. Ele ora a Deus, aí já tem assim, o texto já é bem rápido. Né? Ele ora a Deus, aí Deus já concede para ele, a sua esposa já engravida, e ele já sai. Então, mais uma vez, eu vejo assim, Deus modelando mais uma vez. Eu estou colocando você na minha dependência. Eu vou te fazer de uma grande nação. Só que você vai depender de mim. Então, há uma modelagem de Deus em depender dele. Porque Deus, ele está modelando o quê? Está modelando o coração, ele está moldando o nosso coração. É isso que aconteceu. Então Deus estava o quê? Moldando o coração de Abraão, moldando o coração de Isaac. Aí quando nasce Esaú e Jacó, né, tem toda aquela trama da disputa dos dois, da primogenitura, aquele desprezo de Esaú pela primogenitura. Aí quando Jacó vai buscar a esposa, ele queria primeiro casar com Raquel e Lia, né? Raquel e Lia. A primeira ele tem que casar com Lia, acaba sendo enganado. Aí tem alguns filhos lá com Lia. Depois, Raquel era também o quê? Estéreo de novo, mais uma vez. Aí você fica pensando, não, mas três linhagens. As três linhagens, há uma dificuldade, mas ao mesmo tempo há uma promessa de proliferação. Só que aí, mas isso acontece. Vem acontecer no caso de Jacó, né? É onde vai se consolidar aí, da família da descendência de Jacó, vai se consolidar mesmo aqueles 70 descendentes, né? Que a gente vai ver no final da história, que era ao todo ali, né? A família de Jacó quando ele vai lá para o Egito. Então a gente vê que Deus, através da história bíblica, ele molda os nossos corações. Por isso que às vezes passa tanto tempo. Porque de repente, que se fosse Abraão que tivesse logo a mesma descendência de Jacó de uma vez, talvez esse povo não estaria tão preparado. Mas, no entanto, eu também vejo o seguinte, quando esse povo toma um volume e chega lá no Egito, e se estabelece ali no Egito, graças a um propósito de Deus na vida de José, tanto é que esse povo se prospera, cresce ali dentro, né, ao ponto assim de se tornar uma nação mesmo. Quando José morre, quando há uma sucessão ali entre os faraós, o faraó que toma posse, né, ele esquece, né, isso eu até acredito que é algo proposital do Egito, porque não acredito que talvez para o Egito, né, para alguém que era novo ali no poder, e também para um povo que era pagão, se beneficiaria depois que já tivesse passado da prova, né? Porque embora também o José fez com que o Egito crescesse muito, porque você vê que ele consegue
o ouro, né, daquela região até o povo não ter mais ouro. Depois ele consegue a terra, até o povo não ter mais as terras, até que o faraó se torna dono de toda a terra. Então, assim, Israel se estabelece ali como nação, só que, no entanto, acaba escravos. E quando eles acabam escravizados, porque há um esquecimento ali dessa descendência, daquilo que José fez, né, do povo de Israel fez, que salvou não só também a descendência, mas também salvou o povo do Egito e também as outras nações, eu vejo assim que por que esse povo acabou escravizado? Aí a gente vê o seguinte, lá quando a gente começou a leitura de Êxodo, lá no capítulo 2, no versículo 23, no último versículo, está escrito assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Eu vejo que o povo resolveu clamar. Então, se eles começarem a clamar, não é que Deus deixou de ouvir, eles que deixaram de clamar. Porque, assim, você vai ver lá na frente que Deus dá a ênfase, né? Que Deus ouviu. Mas, assim, não é que Deus estava deixando de ouvir. É que eles tinham deixado de clamar. Então, de repente, durante esses anos, esse povo deixou de clamar a Deus, esqueceu deste Deus que eles tinham e caíram numa escravidão. Porque, na teoria, né? Eles se estabeleceram ali como nação. Só que eles talvez esqueceram que eles eram estrangeiros. Porque a terra deles e a promessa deles era em Canaã. Eles foram para o Egito por uma medida de provisória de salvação de fome, né? Por exemplo, o Egito se salvava da fome daquele tempo, que era através de José, todo o propósito, ou eles morriam lá em Canaã. Só que não era algo permanente. Só que, no entanto, passaram muitos anos. Até caíram numa mão de um rei, né, de um faraó, que tudo indica, eu estava vendo um vídeo que conta um pouco mais da história, né? Que o faraó que começou a oprimir o povo, ele tinha em torno de 10 anos de idade. Então, assim, era alguém, né, que estava só como um título e tinha toda uma administração ali por trás que não tinha interesse de colocar um povo estrangeiro no poder do Egito. E aí também tem um fato muito curioso que assim, quando Deus ouve o clamor, ou seja, quando o povo se revolta contra aquele estado atual de escravidão, Deus ouve aquele clamor. Então, às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes nós estamos numa situação tão ruim por muito tempo, ou numa mesma situação por tanto tempo, e às vezes a gente pensa, foi Deus que esqueceu de mim. Mas será que foi Deus que esqueceu de você, ou foi você que deixou de clamar a Deus? Ou será que você já aceitou o seu estado atual? Às vezes a gente aceita, ou às vezes a gente até acostuma e deixa de clamar a Deus e fica preso em uma zona, até a gente pode considerar até zona de conforto, porque nós já estamos acostumados. Nós já estamos acostumados, né, a ela. E mesmo que sejam escravos, de repente, para aquele povo estava até bom. Mas assim, estava sendo escravo, mas quando é que eles reclamaram? Quando piorou. Quando a opressão se tornou tanta, quando se tornou tanta que o faraó queria até, já estava decretando, né, a morte dos primogênitos, que seria até um estado de extinção se isso tivesse consolidado de fato mesmo. Porque se tira os homens, né, os primogênitos que estão nascendo, os meninos, você está decretando um povo a longo prazo a um estado de extinção. Então você vê assim que quando eles clamaram, se revoltaram quando aquele estado atual que eles estavam vivendo, de repente já há algum tempo, Deus de fato ouviu e levantou um libertador para o seu povo. Moisés, achei interessante ainda o que você falou, mas uma das coisas da leitura sistemática, como a gente está fazendo, a gente precisa tentar identificar o propósito de Deus, né? Porque às vezes a gente fala muito de José. Ele realmente foi um servo muito fiel.
E, na verdade, ele foi trabalhado para ele ser fiel. A forma que Deus tratou ele, igual você falou a palavra certa, foi para moldar o coração dele, para que ele pudesse estar numa condição de servir um propósito de Deus, E foi que foi moldado no trazer processo. exatamente. Mas o propósito de Deus não foi colocar fome em toda a terra. A fome que Deus colocou foi uma forma de levar o povo, os israelitas, para o Egito. Né? Porque o que Deus queria? O propósito de Deus era quebrantar a petulância do faraó. A grande sacada do povo ter ficado 430 anos no Egito, que Deus já tinha falado isso antes, foi chegar lá, porque o faraó, eles se colocavam entre a população como se fosse Deus. Ele era o Deus daquela terra, né? Então, o que Deus fez? Assim, eu vou pôr o meu povo ali. Aí, depois de José, que José passou a fome, foi 7 anos de fome, acabou o papel do José. Depois ele morreu, teve família, morreu, mas não acabou o propósito de Deus de Israel. Israel ficou 400 anos ali para ganhar o número de pessoas que Deus queria, né? Para ficar um povo lá de 600 mil homens adultos, né? Ou seja, então assim, Deus tinha esse propósito. A hora que as pessoas se multiplicaram, por isso os 400 anos, para as pessoas realmente se multiplicar. Aí depois, Deus levantou o Moisés, que ele foi também tratado de uma forma diferente para servir o propósito de Deus. Agora observa, que bom, que fantástico. Deus moldou Abraão e Deus não escolheu uma pessoa que não pudesse ser moldado para servir um propósito, né? Deus moldou Abraão segundo o propósito, segundo o coração de Deus. Deus trabalhou fortemente na vida de Jacó também e trabalhou mais ainda na vida de José. Então Deus realmente, enquanto aquelas pessoas não estavam preparadas para servir Deus como Deus queria, Deus não entregou o serviço, só entregou na hora que eles estavam prontos. Então, cada um tinha um serviço dentro do plano de Deus. Eu vou pôr o meu povo lá, eu vou quebrantar o coração, eu vou trazer juízo sobre o faraó por causa do pecado dele, depois eu vou tirar o meu povo de lá e ainda vou deixar o Egito quebrado e vou levar ele para a terra prometida. Então, o propósito de Deus aqui era tratar o faraó, né? Dar-se a conhecer ao faraó que o único Deus que existia era o Deus de Israel, do povo de Israel. Até então, as nações, cada um tinha o seu Deus. Cada povo tinha o seu Deus. Às vezes tinha 2, 3 deuses, um povo só. Né? Israel era a única nação que tinha um único Deus e que eles não tinham imagem dele. A história de Moisés é muito interessante, né? Porque você vê assim como a de José, você vê Moisés passando por todo um processo de preparação. Embora a gente viu hoje no capítulo 5, né? No capítulo 4, que ele dá uma esquivada, né? Tenta se esquivar, né? Com alguns empecilhos, né? E eu acho muito interessante, né? Que Deus já tinha falado, ó, e eles vão te ouvir. E aí ele fala assim, mas Senhor, né? O que eu tenho? Será que eles vão me ouvir? E ele assim indaga mais uma vez e Deus fala para ele de uma maneira muito simples, né? Moisés, o que você tem em suas mãos? Aí ele fala, um cajado. Mas quando ele responde isso, né? A gente pode pensar assim, mas o que é essa resposta
que Deus deu para ele, que foi uma outra pergunta, resolveria a questão que ele estava pensando, né? Aí Deus começa a mostrar para ele os sinais, né? E aí a gente começa a ver que Deus, ele nos usa com aquilo que nós temos, com os recursos disponíveis que nós temos nas nossas mãos, com o conhecimento que nós temos. E às vezes nós queremos muitos títulos, muitas especializações. Não que isso seja errado, mas Deus, ele quer usar nós, de fato, com aquilo que nós temos em nossas mãos. E olha, você vê um cajado de pastor, e no sinal ainda, inclusive, ele transformava aquele próprio cajado em serpente. E a serpente, no Egito, né, era um símbolo, era um animal de um símbolo muito, vamos dizer assim, muito enigmático, né? Era utilizado pelos faraós, né? Nas túnicas que eles usavam, nos adereços, porque se remetia muitos aos deuses. Então, até nisso, Deus tinha um propósito com essa transformação. E há um domínio, né? Há toda uma intenção de Deus nos sinais que ele demonstrou aqui. Aí Moisés vai e coloca mais um empecilho, né? Não, mas eu não sei falar, eu tenho a língua pesada, alguns falam que era gagueiro, às vezes alguns falam que era timidez, outros falam... Mas não importa, ele coloca um empecilho de que não conseguiria falar. Aí Deus fala, não, mas eu vou enviar o seu irmão Abrão. Arão, né? E aí a gente vê assim que Deus, ele se move para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Mas, no entanto, né, a história também nos mostra, né, que nós também temos que fugir dessa dureza de coração. De repente, nós, neste momento, né, Moisés também não era aquele Moisés que a gente vai ver lá na frente ainda. Ele ainda era um Moisés que saiu do Egito fugido, né, em fuga. Então, no coração dele ainda havia um receio, né, de que como que eu vou aparecer lá no Egito de novo, né? Talvez na cabeça dele, ele nem cogitava mais voltar no Egito. Então eu vejo que talvez as desculpas, né, que ele estava dando, talvez eram um pouco até baseadas nisso. Né? Não quero voltar para o Egito, mas Deus está mandando voltar para o Egito, né? E de uma maneira sutil ele ficou tentando dar suas desculpas. Mas era bem normal, né, Moisés? Pensa só, quem de nós que não tem medo de um desafio? É o que eu vi uma pessoa falando, acho que foi a Mariana. O medo, ele não pode nos paralisar, mas que ele é presente, ele é. Não tem jeito de não ter medo. Você tem que saber conviver com ele, né? Porque, pensa só, dá um desafio para enfrentar um rei, né? Só que Deus, eu acho que, quando Deus falou para ele e Moisés ficou lá, acho que Deus queria dar logo uma chibatada no Moisés, né? Porque Deus sabia que ele estava preparado, Deus sabia que ele ia se sair bem. Tanto é que não houve profeta em Israel do nível de Moisés. Ele foi o maior profeta que houve em Israel, em todos os tempos. Né? Então, assim, e Deus fez uma coisa que Deus não faz normalmente. Né? Deus não dá a sua glória a homem algum. E Deus falou para Moisés, você será como Deus para Arão. Né? Ou seja, olha só o que Deus falou para ele. Você será como um Deus. O que você falar aí no Egito, vai acontecer. Então, assim, Deus chegou nas últimas, no grau mais alto do tratamento com Moisés, tanto era a confiança que ele tinha no servo que estava diante dele ali. Eu vou te falar, o medo, às vezes a gente é muito criticado porque a gente tem medo. Né? E quanto mais a gente passa tribulação, parece que a gente fica com medo. O pessoal fala muito que Abraão mentiu para o rei lá no Egito, porque não falou que ele era casado com a Sara. E eu não vejo por essa perspectiva. Ele falou que ela era irmã dele. Ah, mas ele omitiu. Omitiu? Você sai falando para os outros coisas que as pessoas não te perguntam? Ninguém sai falando o que não é perguntado. Tem certeza que o rei do Egito não perguntou, é sua esposa? Não. Abraão apresentou eles de cara. Eu sou Abraão, essa aqui é minha irmã, aquela... Você entendeu? Mas embora ele era minha irmã, né? Aí eu não lá pergunto... na frente justifica, né? Porque ele faz isso mais uma vez.
Embora ele era minha irmã, realmente, de Sara. E não tinha também a lei para falar que a mentira é o pecado, embora ele era o profeta. Mas ele usou, não mentira, ele usou sensatez. Eu coloco como se fosse sensatez. Porque se fosse uma palavra que ia trazer morte para ele, aí eu pensava, mas ele não teve fé. Como que a gente fala que o pai da fé não teve fé? Você entendeu? E ainda assim, que ele ainda estava sendo construído, ainda estava sendo moldado. Então, completamente justificado se faltou. Mas a gente acaba... É porque quando a gente lê essa história, a gente acaba se comportando, se você pensar bem, igual os amigos de Jó. Você entendeu? Quando a gente pensa em Abraão, não teve fé ele... Porque eu já vi muito falar isso, né? Igual as pessoas falam, sem nenhum tipo de pudor, Jacó era um trapaceiro. Você compreende? E eu não vejo que foi isso que aconteceu, que eu permiti que Sara não contou o sonho, a revelação de Deus para Isaac. Isaac criou os 2 filhos pensando que a primogenitura realmente seria de Esaú, mas Deus já tinha falado para Sara desde o início, o maior servirá o menor. Então, o que Deus chegou ali foi colocar a história no eixo. Aí o pessoal fala que... E as pessoas sendo trabalhadas, sendo moldadas, não estavam prontas, né? Depois de pronta, essas pessoas, você pode observar, depois que Jacó chegou à maturidade, estava pronto, ele não errou. Também Abraão, a mesma coisa. José, a mesma coisa. Né? Isaac, a mesma coisa. Isaac foi também para o Egito. É porque, assim, se a gente lê a história fragmentada, de fato, vai parecer isso mesmo. É igual essa parte de Abraão, né? Se você ler só essa história fragmentada, de fato é o que vai parecer. Né? Olha aí que mentiroso, como é que é o pai da fé. Só que se você vê todo o processo, como a gente está falando, né? Deus ainda em preparação. Mesma coisa Jacó, por exemplo, né? Essa história de Jacó ter trapaceado. Nessa leitura que a gente estava estudando, né? A gente vê o seguinte: Esaú, ele tem um desvio, né? Que os pais terminam magoados com ele. Porque antes daquela conduta lá, dele sair para caçar, e Jacó lá na frente, por orientação de Rebeca, da mãe, o que Esaú tinha feito? Ele tinha casado com pessoas estrangeiras. E aí depois, imediatamente falou assim: isso desagradou seus pais. Então, havia um desagrado por parte de Rebeca na conduta de Esaú. E sabendo da promessa, o que ela faz? Esaú não vai dar um bom destino. E ela vai e dá uma orientação para Jacó. Então a gente vê que a orientação ali é um ajuste conduzido por Deus. E se a gente olhar de forma fragmentada, parece realmente, de fato, muito injusto. É uma proposta de Deus. É uma proposta. Bom, gente, falamos muitas coisas, né? Não sei se a turma vai ter mais alguma coisa para falar ou perguntar. Não, eu acho que até mesmo pelo tempo, né? Não vamos tentar estender muito por causa do horário, que já são quase 9h30. Mas eu acho que quando a gente fala a questão do medo, né? O medo, ele é extremamente positivo, né? A gente precisa ter medo. O medo faz parte até de uma questão de coerência, né? Porque às vezes, se você não tiver um pouco de medo, você vai agir de forma impulsiva e vai tomar uma decisão errada. Né? Mas a questão do medo hoje em dia, 2 coisas que eu vejo assim que tem parado muitas pessoas é a questão do medo e as distrações, que eu acho que são 2 ferramentas que o inimigo tem usado muito para paralisar as pessoas, a gente, né? O medo em excesso e as distrações, né? E quando a gente fala de um contexto assim de coisas que aconteceram, situações, igual vocês falaram aí de
de Abraão, tá? Mentir, né? Das pessoas às vezes julgam assim, ou de Jacó ter tomado uma atitude e tal. Eu, assim, pelo meu pouco entendimento, né? Eu vejo muito a questão, assim, de que os planos de Deus, eles iriam se cumprir de qualquer forma, né? Mesmo que se Jacó não tivesse tomado aquela atitude, né? Ele iria se cumprir da forma mais perfeita possível, iria se cumprir. Mas todos eram seres humanos, né? Então eles seriam passíveis de às vezes tomar algumas atitudes que realmente talvez não seria correta, né? Mas enfim. Outra coisa que eu vejo também nessas histórias desses personagens importantes que a gente tem lido aí, que eu tenho tirado muito aprendizado para mim, é a questão do processo, né? Todos passaram por grandes tribulações, por grandes lutas, por grandes desafios, e a cada luta, a cada desafio, é que eles iam se amadurecendo, que eles iam aprendendo, que eles iriam vivendo o real propósito que Deus tinha para a vida deles. E eu acho que isso não é diferente com a nossa vida hoje, né? Se a gente tiver tudo muito bem, se Deus, tipo, às vezes prometer alguma coisa para a gente hoje e se cumprir amanhã, tiver tudo muito bem, qual o crescimento, qual o aprendizado que você vai ter disso? Não que a gente tenha que sofrer, não é isso. Não sei se está ficando claro. Não que Deus criou a gente para sofrer, mas eu acho que a gente precisa passar por um propósito, por um processo de crescimento. Igual o Marcelo falou, tipo assim, se Deus viesse e tirasse Satanás, né? Levasse, prendesse ele, enfim, acabasse com ele. E aí? Como que ficaria, né? Mas aí eu penso também assim, e se isso acontecesse, os problemas iriam parar de surgir? O ser humano ia parar de pecar? O ser humano, sabe, nem tudo também é obra dele, né? Muitas coisas estão de acordo com as nossas escolhas, com as nossas decisões. É lógico que ele está ali para pegar as oportunidades, as brechas e fazer toda a maldade que ele conseguir fazer, né? Aí entra a questão da oração, entra a questão da nossa comunhão com Deus, da busca. Mas eu acho que está muito também na decisão das pessoas, né? E eu, assim, gente, eu tenho tirado muito aprendizado nesse aspecto, sabe? Que não mudou, Deus é o mesmo. A gente vai continuar passando por lutas, por batalhas, por perseguições, a gente vai continuar passando por provações, mas a gente tem que entender aquilo que está além, né? Aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É a lição que eu tenho tirado. Ninguém vai crescer numa zona de conforto. Eu acho que a gente tem que preocupar quando tudo está muito bem, não é? Quando tudo está muito bem, alguma coisa está errado. E é assim que eu vejo o crescimento assim desses personagens. Realmente foi nos desafios que Deus colocou para a vida deles. É isso. Sim. Estou congelando. Um exemplo de amadurecimento que a gente pode ver, né? O último comentário. O de Jacó, né? Sim, a gente vê toda uma obstinação, né, no início da história de Jacó, né, algumas decisões certas, outras não, mas lá no finalzinho, quando ele vai abençoar os filhos de José, e depois, em seguida, também os seus filhos, né, a gente vê o quê? Uma sabedoria, assim, a gente vai lá naquelas primeiras histórias de Jacó e a última dele, assim, é um outro Jacó, totalmente amadurecido, né, uma sabedoria mesmo, com inspiração direta mesmo, assim, você vê, ó, uma profecia ali dentro daquelas promessas que ele faz para os seus filhos. E, assim, coisas bem específicas. Então, você vê, assim, a evolução, né? Como que Deus agiu, né? É muito interessante, gente. Quando a gente vai vendo assim, realmente a perspectiva é outra e a gente começa a ampliar nossa mente em relação às histórias bíblicas. E uma outra coisa, um último comentário sobre Êxodo. O livro de Êxodo, ele vai dar todo um embasamento, porque agora que uma nação já está consolidada e ela foi escravizada e vai ser liberta, logo depois vai vir o quê? Os mandamentos, né? Até para o início, né? Para a dureza de coração do povo, que um povo que talvez havia muitos questionamentos e muitas dúvidas, talvez até daquilo que era certo e errado, do que era pecado. E a gente vai ver assim uma origem que vai nos dizer muito até lá no Novo Testamento, porque a gente vai ver uma base de onde que esse povo ficou, como que essas leis, como que essas regras, né? O que era pecado, o que não era pecado. Então, começa
assim que a gente chegar nessa parte mais específica do texto, a gente vai ver o quê? Um embasamento maior, até para aquilo que a gente já leu, lá no Novo. Então, vai começar a fazer mais sentido ainda quando a gente começar a avançar mais na parte da história de Moisés aí, mais na frente. Muito bom, né, gente? Nosso grupo hoje não teve tantas pessoas, mas graças a Deus tivemos aqui 6, né, ao todo, juntos, reunidos. Acredito que esse momento rápido aqui de 1 hora foi de muito aprendizado, né, Mariana? Com certeza. Muito aprendizado. Porque assim, talvez a gente não pode deixar nem muito tempo passar, porque senão fica muito Assunto, história, né? Que eu queria falar, né? É isso que eu queria falar. Talvez fosse ideal cada 2 semanas a gente tá, para não passar muito, porque a gente falou praticamente de 2 livros, né? Apesar que o de Jó teve outro encontro, eu não pude estar, né? Mas praticamente em Gênesis são 50 capítulos, né? Aí a gente deu bastante coisa aí, né? A gente ficou bastante detalhes aí, né? A gente Nossa, falou muita coisa, ainda tem muita coisa que poderia ter falado, né? Tem mesmo. Então, se fosse 2 de 15 em 15 dias, talvez ajudava mais. A nossa intenção, Marcelo, na verdade, era ir vendo, quando a gente criou o projeto, que a gente colocou a hipótese dos encontros, era justamente essa, a gente ver qual seria a necessidade do grupo para a gente fazer os encontros, até mesmo porque tem a questão do comprometimento das pessoas, né? Mas eu acredito assim, gente, que essa questão dos encontros, poucas pessoas mesmo, né? Infelizmente nem todo mundo consegue entrar. Eu também acho que não pode demorar muito, porque acaba que tem muito assunto para a gente conversar, para a gente entender, para a gente discutir, mesmo que não haja dúvida, entra assunto, não tem jeito, né? Eu acho que a gente pode colocar essa sugestão lá no grupo e ouvir os demais, né, Moisés? Deixar como tipo de 15 em 15 dias. Eu acho que 15, bom. 15 dias é um tempo, assim, já juntou bastante assunto pra gente comentar. E também não acumula muito, né? Não acumula, não demora tanto, né? Por causa do questão de horário também. Então é isso. Vamos orar pra gente encerrar? Quem pode orar? Né? Pra gente poder encerrar esse momento nosso aqui de compartilhamento, de aprendizado, né? Eu vou orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, obrigada, Deus, pela tua bondade, obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é um Deus que cuida de todas as coisas, com todos os detalhes. Nós te agradecemos, Deus, pelos cuidados que o Senhor tem conosco, Pai. Obrigada, Deus, por esse projeto. Obrigada porque a sua palavra, Deus, tem falado muito aos nossos corações. Que o Senhor continue nos dando, ó Pai, entendimento, que a cada dia nós possamos sair com nossos corações mais cheios da tua palavra, do teu amor. Abençoe a vida de cada um que está aqui. Abençoe a vida dos demais que não puderam entrar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso, gente. Até mais. Boa noite. Se agasalhem, porque eu tá frio. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Até a próxima. É.